Ça filme? Ça tourne? Ça tourne! Bom dia! Hoje eu estou num cenário diferente porque eu continuo viajando e agora eu tô numa cidade chamada Angers e eu tô na casa do Fred. Fred, ele é surdo. Isso é tipo, bonjour? Bonjour. Bom dia, ele tá dizendo bom dia pra vocês. Ok, merci. E hoje eu vou falar sobre um filme que eu assisti semana passada, eu acho, chama Booksmart, que em português ficou Fora de Série. É um filme dirigido pela Olivia Wilde, aquela atriz que fez House e vários outros filmes. Booksmart, ou Fora de Série, foi lançado agora em 2019, mas é um projeto que a Olivia Wilde já vem pensando em fazer desde 2015, 2016 mais ou menos. Ela já vinha pensando em dirigir pela primeira vez e ela, a princípio, queria que o primeiro filme fosse escrito por ela, mas o roteiro que ela estava escrevendo não estava funcionando tão bem. Então, uma produtora ofereceu para ela, mostrou para ela esse projeto do Booksmart e ela gostou muito da história. Mas ela percebeu que tinha que mudar várias coisas, trabalhar no roteiro. Então ela convidou outros roteiristas para poderem elaborar o roteiro. Eu vou colar o nome das roteiristas, porque eu não gravei essa parada. Sarah Haskins, Susanna Fogel, Katie Silberman e Emily Halpern. Mas a principal é a Katie Silberman. Booksmart, ou Fora de Série, é o mais recente filme de comédia adolescente. Seguindo uma lógica narrativa muito parecida com Superbad, lançado em 2007, Fora de Série também se concentra na última semana de aula da escola, antes das pessoas irem para a faculdade, onde tem aquela festa muito importante que vai ser um final triunfante para todo mundo e que vai ser também uma oportunidade maravilhosa para alguma coisa. Eu digo que é um desses filmes porque filme de comédia adolescente segue uns certos padrões. E esse tipo de filme que usa a última festa como motivo, epicentro, motivador da trama, é muito comum. A gente já tinha visto isso em Superbad, em Mal Posso Esperar, de 1998, em Jovens Loucos e Rebeldes, de 1993 e vários outros. Então, normalmente eu não entro em detalhes dos filmes porque eu não gosto de dar spoiler. Mas como esse filme, pra mim, é muito importante porque eu acho que ele tocou em questões que são muito importantes serem tocadas, eu vou acabar entrando em alguns detalhes. Eu particularmente não acho que isso estragaria a experiência de quem ainda não assistiu, mas eu sou o tipo de pessoa que não gosta de saber informação nenhuma. Então cabe a vocês decidirem se vocês acham que vale a pena ou não. Se não, assiste o filme primeiro e depois assiste a resenha. Então vamos lá. O filme se centra em duas personagens principais, a Amy e a Molly. A Amy é interpretada pela Kaitlyn Dever e a Molly é interpretada pela Beanie Feldstein. Fun fact, a Beanie Feldstein é irmã do Jonah Hill. Esse fato só faz com que a comparação entre Fora de Série e Superbad seja ainda mais relevante e faça ainda mais sentido. Então, a Amy e a Molly no filme, elas são estudantes melhores amigas que passaram os últimos anos todos do high school estudando pra caramba e não fazendo muitas coisas com outras pessoas, não tendo muitos outros amigos, não fazendo parte das festas, porque elas estavam estudando pra caramba para entrar numa universidade de elite. E elas conseguem entrar nessa universidade de elite e elas estão muito felizes, só que no início do filme elas descobrem que todos aqueles outros estudantes que zoaram muito durante o ano e que fizeram festa e que parece que são bagunceiros, também entraram em universidades muito boas, ou enfim, que vão ter futuros brilhantes, e a Molly fica desesperada porque ela percebe que elas duas perderam a oportunidade de fazer as duas coisas, de se divertir e de conseguir entrar numa boa universidade. Então, elas concentram toda a energia em recuperar o tempo perdido nessa última festa que vai ser na casa do Nick. Esse é o motivador da trama. Assim como em Superbad você tem o fato deles precisarem da bebida alcoólica para poder ir pra festa e o fato deles não estarem conseguindo isso faz com que eles entrem em várias situações esquisitas que são muito engraçadas. No caso das meninas, elas não têm o endereço da festa, porque elas não eram amigas das pessoas. Esse fato delas não terem o endereço da festa é meio que o motivador delas entrarem em várias situações que vão postergando o momento triunfante da festa e que vão colocando elas em várias situações engraçadas. Tendo dito isso tudo, eu posso dizer também que os atores são muito bons, são muito engraçados. Eu acho o roteiro muito bem escrito. A Olivia Wilde, antes de começar o filme, colocou
tanto a Beanie como a Caitlyn para morarem juntas. Durante um mês, eles tiveram todos um mês de ensaio. E isso é muito raro em Hollywood, você ter tanto tempo para ensaiar. Eles em entrevistas falam que isso foi extremamente importante para conseguir criar essa ligação, essa conexão que é real entre eles. Então, várias coisas acabaram sendo incorporadas por serem naturais já, por fazerem parte dessa rotina que eles adquiriram ao longo desse um mês. Então, por exemplo, logo na primeira cena, quando a Amy vai buscar a Molly em casa e elas começam a dançar. Oh shit! Are we gonna go to school or? Elas faziam isso, e aí foi por isso que a Olivia Wilde resolveu absorver isso no filme. A equipe do filme é bastante composta por mulheres, o que só reforça ainda mais o sentido feminista do filme. A diretora é mulher, a produtora, as roteiristas, as protagonistas e tantos outros. E agora eu queria ressaltar as coisas que eu acho mais interessantes, ou os pontos que eu acho mais importantes no filme. Eu acho muito legal o fato da Amy ser gay e os pais dela serem religiosos e aceitarem isso. Eu acho que isso foi mostrado de uma maneira super leve e tranquila no filme. Já aceita. Gosto do fato delas ficarem se elogiando, essa coisa, esse sentido meio sororidade entre elas, dessa amizade que não tem competição, que na verdade é uma amizade realmente de muito carinho, muito respeito e de colocar a outra pra cima, porque eu acho que historicamente os filmes centrados em papéis femininos sempre focaram muito nessa questão da competição. E nesse filme isso não existe. Acho também muito bom o filme prestar atenção em determinados detalhes que são interessantes sobre essa geração nova. Por exemplo, o fato da Ryan não necessariamente ser lésbica, mas ela se identificar visualmente e comportamentalmente com o gênero masculino. Gosto também dessa complexidade das personagens, eles não são preto e branco, eles são muito mais interessantes. E o filme permite a gente ir conhecendo eles aos poucos. Então, diferente daqueles filmes mais antigos em que ou você era forte e jogava futebol, ou você era bagunceiro e não queria nada com a escola, ou você era patricinha, ou você era inteligente e não fazia sucesso com as mulheres. Enfim, esse tipo de separação muito maniqueísta tá desaparecendo cada vez mais, e que bom, né? Eu espero que isso seja um reflexo da nossa sociedade mesmo. E eu acho legal que o filme deu a oportunidade de misturar mais as personagens e de quebrar esse clichê de ficar separando as pessoas sempre em grupos muito bem definidos. Ainda na questão da sororidade e de como é legal o fato do filme tocar nesse assunto, você tem a personagem da Annabelle, que ninguém nunca fala o nome dela, sempre chamam ela de Triple A, que é um nome pejorativo que dão pra ela, porque aparentemente ela fez coisas com homens no carro, enfim, não interessa. O que eu acho interessante é que tem uma cena no filme em que ela conversa com a Molly e ela fala: eu nunca imaginei que as meninas também fossem me chamar com esse nome pejorativo. Uma coisa é os meninos, enfim, eventualmente falarem isso porque eles são bobos e tal. Outra coisa são as próprias mulheres, sabe? Porque isso mostra esse lado competitivo das mulheres, essa coisa mais da inveja mesmo, sabe? Da inveja de uma outra menina que tá mais tranquila com a sexualidade dela. Então, o que eu acho legal dessa cena é que, por um lado, você tem essa crítica e essa compreensão da Molly de que ela tava errada de chamar a menina de Triple A, ao mesmo tempo em que a menina autoafirma a sexualidade dela. E que sim, é bom ela ter a vida sexual dela ativa, e por que não? Acho maneiro elas falarem sobre masturbação de uma maneira aberta. É normal começar na adolescência, e eu acho que é bom que as pessoas possam falar sobre isso de uma maneira mais tranquila e mais naturalizada. E uma das coisas que eu acho mais interessantes também no filme, e que denotam um roteiro bem escrito, é que a maioria dessas coisas que estão ali para ressaltar algo que é social e politicamente importante de estarem lá, são usados como trampolim para uma cena de comédia, são usados como oportunidade para uma cena engraçada. Então, quando elas vão falar sobre masturbação, isso vira uma piada, porque entra toda a história do panda e das coisas que deixam elas sem graça, sabe? Então é isso. Eu achei um filme muito bom. Não acho que chega ao nível de Superbad, porque eu acho que Superbad é um filme tão extremamente completo e que consegue viajar de um jeito muito, muito fluido entre a realidade e uma certa fantasia, entre o exagero e a coisa mais tranquila. E eu acho que esse filme consegue fazer isso mais ou menos, tanto com a cena das Barbies quanto com a cena do musical, mas ao mesmo tempo eu acho que as coisas estão mais marcadas nesse filme. De qualquer forma, eu queria dizer que Booksmart ou Fora de Série é um filme muito divertido, é muito engraçado
e é muito politicamente importante. É um filme feminista que consegue não ser panfletário enquanto sendo feminista. É um filme que ressalta a sexualidade das mulheres e que coloca toda uma diversidade sexual e cultural no mesmo lugar de uma maneira tranquila e natural. Essa é uma participação especial da Ricky, mas eu queria ressaltar só as últimas coisas antes de terminar esse vídeo. Eu queria dizer que eu acho muito bom o fato das meninas terem uma amizade tão bonita, o fato de elas serem mulheres inteligentes e também conectadas com a sexualidade delas e com, enfim, serem divertidas também. Isso, a gente não costuma ver isso no cinema, principalmente em filmes sobre adolescência. Acho bom também tocar no assunto de que as primeiras vezes que você vai ficar com outras pessoas ou as primeiras experiências sexuais vão ser muito sem graça, você vai ficar sem jeito, não vai ser lindo e, sabe, fotogênico e tal. E tudo bem, porque é assim, a vida é assim pra todo mundo, sabe? E tá tranquilo, tá favorável. Tranquilo, tá favorável. Então é isso, gente. Assistam Booksmart ou Fora de Série. Se vocês puderem ver no cinema pra fortalecer o movimento, eu sugiro que sim. Se não, assistam em casa como eu e me falem o que vocês acharam. Ok. I don't have one. Don't say we're having a date night. Why? It's funny your parents think we're boning. What you two have is special. We are going to show each other how much we care about each other. We'll probably just do a Korean face mask. I don't need to know all the words. Ok, então esse é o final de mais uma resenha Impertinências da Raquel. Se vocês gostaram, por favor, comentem, passem para os seus amigos e é isso. Não podia. Carol tá dizendo que vocês têm que ir assistir o filme, que é um filme bom, vale a pena assistir.